Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de Geometria e Construções Geométricas. Eu sou o professor Alex Paulo. Então pessoal, se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa, me mandem um e-mail, Então tá aqui meu e-mail, alexpf@ufpr.br. Eu vou disponibilizar as videoaulas junto com as notas de aula, então acompanhem as videoaulas pelas notas de aula. E eu vou disponibilizar também uma lista de exercício para cada semana, contendo um exercício para entregar na semana seguinte, valendo a parte da nota conforme consta na ficha 2. Ok? Então vamos lá. Bom, então lá na ambientação, lá na UFPR Virtual, vocês já encontraram um folder falando um pouquinho da história da geometria euclidiana, como ela surgiu, quais foram os principais personagens, principalmente Euclides, Euclides que juntou toda a matemática ali da época em uma coleção de 13 volumes de livros chamados Os Elementos. Então hoje a maioria dos conteúdos de geometria se refere sempre a esses livros de Euclides, Então foi o pai da geometria, por isso que é geometria euclidiana, tá? Bom, então o que a gente faz no curso de geometria euclidiana? Então a gente começa lá no princípio, desenvolvendo uma teoria axiomática. O que significa isso? Significa desenvolver uma teoria através de axiomas, Axiomas são afirmações que a gente aceita como verdade, sem questionar, sem precisar demonstrar. São obviamente verdades que a gente aceita. Então, baseado nesses axiomas, o que a gente faz? A gente vai desenvolvendo toda a teoria. Então, desde lá do ensino fundamental, quando a gente estuda geometria, agora a gente vai fazer tipo um restart. A gente vai começar de novo, do princípio, todo sendo fundamentado e demonstrado desde o princípio, tá? Então a gente vai fazer as primeiras 3 aulas, as primeiras 3 semanas, elas vão ser de conteúdos que não usam o axioma das paralelas, que divide a geometria em geometria euclidiana e geometria não euclidiana. Então as 3 primeiras semanas vai ser de conteúdos que servem tanto para a geometria euclidiana quanto para a geometria não euclidiana, como a hiperbólica, que a gente já ouve falar e tudo mais, ok? Então tem todo um ramo aí de diversas geometrias, mas nas 3 primeiras semanas o conteúdo é o mesmo para todas elas. Para começar então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre alguns conceitos primitivos aí, sobre algumas ideias, tá? Bom, dentro da matemática, pessoal, para quem ainda não viu, mas dentro da matemática a gente tem afirmações, tanto definições quanto proposições, tá? Algumas proposições não necessitam de demonstração, por serem aceitas como verdade. Nesse caso, as proposições, ou afirmações aceitas como verdade são chamadas de axiomas ou postulados, tá? Então, dependendo da referência, você encontra ou chamando de axioma ou chamando de postulado, ok? Bom, além disso, dentro de uma teoria, a gente tem os teoremas. Os teoremas são os resultados principais de uma teoria, Eles são essenciais para a formação daquela teoria. Eu não posso deixar eles de fora, tá? E eles necessitam, é claro, de demonstração, baseados nos axiomas ou outras afirmações, que a gente chama de proposições, tá? Então, as proposições são afirmações que também precisam de demonstração, mas que são menos importantes que os teoremas, A teoria não vai deixar de ser concisa se a gente tirar essas proposições. Então, por exemplo, um exercício, uma propriedade, tá? São tipos de proposições, tá bom? O que mais? Bom, a gente tem aqui lema. O lema, geralmente, é quando a gente tem... Se eu vou demonstrar, por exemplo, um teorema ou uma proposição, e a demonstração é muito grande, eu preciso de mostrar por etapas, Às vezes eu preciso mostrar uma certa afirmação que eu preciso ali no meio, Então, para isso, a gente chama
esse pedaço de lema. Então a gente faz separado, é um lema. Então ele é utilizado para demonstrar um teorema ou proposição. Tá? E por fim, o corolário. Corolário, o que significa? É uma consequência, geralmente é de uma proposição ou de um teorema. Tá? Então temos um teorema ou uma proposição, o corolário é uma consequência imediata, né? Uma consequência que vem logo a seguir. Tá? Às vezes o corolário é bem imediato, não precisa de demonstração, mas se não é tão imediato, então a gente precisa demonstrar. As únicas coisas que a gente aceita sempre sem demonstração são os axiomas ou postulados. É como se fossem as regras do jogo. Você coloca as regras do jogo ali e vai fazendo cada movimento do jogo baseado nessas regras. Tá? Então essas regras, na geometria as regras são os axiomas. Tá? Bom, outra coisa também, questão de referência, pessoal. A gente tem como se fosse dois modos de trabalhar o conteúdo, né? Um seguindo, né, os axiomas de incidência, axiomas de ordem e assim por diante. E o outro método, que é o que eu vou seguir, que é trabalhando com os conceitos em si, né? Trabalhando reta, plano, medida, né? Sem me preocupar em nomear quais são os axiomas de incidência, quais são os de ordem e assim por diante, tá? Então eu vou seguir essa modalidade, tá? Que é principalmente no livro, naquele livro que eu falei para vocês na reunião, tá? Ok? Mas não se preocupe se você não tem o livro, porque a gente tem as notas de aula que eu estou utilizando aí, ok? Muito bem. O que mais? Bom, aqui a gente está falando sobre afirmações, mas essas afirmações, elas são em cima de conceitos primitivos. O que são conceitos primitivos? São partículas, né? São conceitos que a gente não consegue definir eles utilizando outros. São os primeiros conceitos que a gente utiliza, né? Que são esses três aqui. A gente vai começar com esses três. Que é a questão de ponto. O que é um ponto? O ponto, a gente não consegue explicar o que é um ponto, né? Um ponto é um ponto, certo? Reta. A reta, ela vai ser um subconjunto do plano, certo? E o plano é um conjunto de pontos. Tá? Então é assim que a gente enxerga os três primeiros conceitos primitivos: ponto, reta e plano. Tá? A gente não consegue uma definição ampla, nem mesmo um desenho. Tá? Vocês vão ver aí que a gente vai, a partir dos axiomas, é que a gente vai conseguir dizer o que é um plano, como a gente representar, como desenhá-lo, tá? O que é uma reta, como desenhar a reta, tá? Porque por enquanto a gente está supondo que a gente não conhece nada. A gente vai partir do zero, né, da geometria. Tá? Muito bem. Bom, todas essas afirmações, né, que são teoremas, proposições, lemas ou corolários, elas precisam de demonstração. Então eu preciso verificar se aquela afirmação é verdadeira. Para isso a gente utiliza diversos métodos de demonstração, tá? Que eu não vou fazer uma aula específica só para os métodos de demonstração, mas no meio, quando eu for utilizando esses métodos, eu vou explicar para vocês quais são esses métodos, né, e como a gente demonstra as proposições, ok? Bom, então toda afirmação a gente pode enxergar ela de alguma forma. Ou seja, na forma de implicação, ou seja, eu tenho uma certa hipótese P, que implica numa certa tese Q, tá? Então P implica Q, aqui nessa notação de lógica. Tá? Aqui, nessa situação aqui a gente chama de o P de hipótese, né? Que é o que eu tenho, o que eu sei que é verdade, tá? E o Q é de tese. Então, se o P é verdade, então eu quero mostrar que o Q também é verdade. Essa aqui é a ideia dessa implicação, P implica Q. No entanto, a gente tem uma outra situação que é o C e somente C. Então, P, C e somente C, Q. Então, nessa situação aqui, a gente tem duas afirmações. A gente está falando que se o P vale, então o Q também vale. E além disso, a gente está falando que se o Q vale, então o P também vale. Então, são duas implicações. Então, são duas etapas que eu tenho que fazer na demonstração. Tá bom? Então temos esses dois tipos. Temos também as demonstrações de existência e de unicidade também, né? Então falar existe tal
existe um ponto que satisfaz tal propriedade, esse ponto é único. Tá? Então a gente tem tanto esses tipos de implicação nas demonstrações, quanto as demonstrações de existência e unicidade também. Tá? Bom, qual é a notação que a gente vai estar utilizando aí? Tá? As notações que a gente vai estar utilizando, a notação de ponto, a gente vai denotar por letras maiúsculas. Né? Então as letras maiúsculas são pontos, a gente deixa para pontos. As retas são letras minúsculas, né? Então R, S, T, né? E assim por diante, principalmente esse R, S, T. Os pontos é P, Q, R, e assim por diante. E planos a gente vai denotar por letras gregas maiúsculas, né? Então lambda, pi, teta, ômega, φ, e assim por diante, ok? Então, essas aqui vão ser as notações que a gente vai utilizar no meio da teoria.